Nos tempos que correm, é muito comum ver as pessoas com uma preocupação muito constante em serem perfeitas. Celebre a imperfeição, celebre a verdade das coisas. Bem-vindos a mais um Fora de Portas desta semana. A nossa convidada é Isabel Saldanha, fotógrafa e apaixonada também por viagens. Antes de mais, obrigado Isabel por ter aceitado o nosso convite para esta tarde de sexta-feira. Obrigado. Disse aí na introdução que era uma apaixonada por fotografia. Fotografia porquê? E fotografia porquê? O que é que a seduziu na fotografia? O que é que me seduziu? A fotografia foi mais um recurso estratégico que eu optei por acionar quando me vi um bocadinho impedida de escrever, porque tinha sido mãe há relativamente pouco tempo, estava num processo de redefinição de carreira e de vida. E como sempre tive uma vertente assim um bocadinho criativa ou artística, ou enfim, de uma certa procura intelectual, achei que a escrita e a leitura que ficam muito comprometidas com os ciclos de sono de uma criança muito pequenina, não é? Claro. E uma pessoa quando dorme pouco fica menos discernida. Achei que ia experimentar fotografar, até porque, como sempre li muito, sem qualquer arrogância, acho que a escrita, que a leitura, aliás, a leitura sobretudo, nos dá um recurso visual poderosíssimo e, portanto, não foi com muita dificuldade que eu passei do papel à máquina, ou seja, quando nós lemos, nós habituamos a visualizar as personagens e as paisagens e os enquadramentos, não é, que estão na nossa cabeça, e portanto quando eu peguei numa máquina, para mim foi quase como acionar outro tipo de output, mas trabalhando mais ou menos o mesmo mecanismo, não é, que era fotografar aquela narrativa e dá-la a conhecer através dos meus olhos. Portanto foi mais ou menos assim que surgiu a fotografia, e depois fiquei enredada, enfim. Acabou por se apaixonar também pela fotografia. O que é que procura quando tem uma máquina na mão e tem essa possibilidade de registar um momento? Porque a fotografia, no fundo, é registar um momento. Eu como regra, eu nunca permito que a fotografia atrapalhe a vida. Ou seja, há momentos em que a vida é tão exaltante e tão exigente e tão bonita, não é? Imagino que há uma cena tão ternurenta, sei lá, não, eu estou em África ou na Ásia e vejo uma mãe ou uma filha pequenina a acariciar a mãe aquilo é muito tentador do ponto de vista da gravação da imagem, mas eu às vezes permito-me que o momento aconteça e que se ele se repetir, então eu fotografo a réplica. Ou seja, eu também gosto de ser uma consumidora daqueles momentos que são raros, e às vezes o colocar-nos atrás da câmara também inviabiliza essa presença de espírito que é preciso para consumir aquele momento. Portanto, eu procuro que se segue, não tanto aquele momento chave. Eu nunca quero que a fotografia atrapalhe a vida, quero que ela a registre de uma forma muito honesta. Mas a fotografia não termina ali. Não. A fotografia. Há quem diga que no fotojornalismo diz muito isto, não é? Que antes do momento-chave é mais chave aquilo que acontece antes e aquilo que acontecerá depois, não é? Portanto, o momento em que as energias aquecem e depois o momento em que a multidão dispersa e que se percebe nos restos, não é? Qual é que foi o comportamento da multidão? Eu acho muito interessante fazer esse exercício Eu sou uma pessoa acelerada, mas gosto muito de esperar um bocadinho pelo sucedâneo. Claro que sim. É também uma leitora compulsiva, já falou também no início da nossa conversa disso mesmo. Quando inicia a leitura de um livro,
ainda consegue ser surpreendida? Olha, é engraçado, consigo, e estava hoje mesmo, ainda há bocadinho, a dizer isso de manhã ao pequeno almoço, estava a comentar isso, que voltei a reler este livro que agora está tão em voga e que eu li quando tinha 16 anos, este do George Orwell, não Uhum. é? Ou 1984, e é engraçado porque eu tenho boa memória às vezes, não é? Quando há uma decalagem de tempo, não é? De 15 ou 20 anos, não é? É difícil nós nos lembrarmos, mas Claro que depois sim. se de facto ficou alguma coisa ali do livro em nós, aquilo vem outra vez ao de cima e a pessoa volta a surpreender-se como se fosse completamente virgem naquele processo. E claro que alertada para o atual sistema, não é? E para a atual realidade, não é? Da pandemia e de estes livros fazem mais eco, por isso é que é tão importante também ajustá-los ao momento, não é? É um bocadinho como combinar o vinho branco com o marisco ou com o peixe. Agora é a Claro. altura para ler, porque é um bocadinho Aproveitar a como ocasião, não é? porque é um bocadinho como escurecer as luzes para ver um filme de terror, mesmo quando é meio-dia, porque nós temos que criar um ambiente para acolher a Próprio. leitura. Sim, e isso é importante porque ele ganha mais eco em nós e relaciona-se com outras coisas, mas eu surpreendo muito com os livros e eu salto de poesia para romances, de romances para biografias e biografias para policiais, e sim, mas normalmente os clássicos, sobretudo os clássicos, eu sou muito O fã facto de estar a ler um livro pela segunda vez, não tem essa sensação que está a passar por algo que já aconteceu, ou é como se estivesse a ler o livro pela primeira vez? Porque os livros dão essa possibilidade de a gente ter várias interpretações. Mas é engraçado isso diz, porque eu cada vez que entro num livro é como se eu acho que é o livro e eu que nos renovamos, não é? O livro é um bocadinho é imaterial e é muito orgânico, porque como a sua leitura depende do espaço, do tempo e da emoção de cada um que o lê, e como as nossas emoções, o nosso espaço e o tempo é variado, não é? Quando nós lemos um livro aos 15 anos e voltamos a ler aos 30, aquele livro dá-nos outro tipo de fermentação, outro Claro. tipo de aditivos, outro tipo E de provavelmente vitamina. tem outro sentido também, não é? Sim, tem outro sentido. Eu releio com alguma frequência alguns destes livros. Claro que há livros e livros, não é? Um romance, mas mesmo um romance tem mesmo os Maias, não é? Que fazem parte do Plano Nacional de Leitura. Eu gosto muito dos Maias, sou uma fã dessa de Queiroz, mas quando releio os Maias eu descubro sempre alguma coisa nova, nem que seja porque porque tenho maturidade, não é? Porque já passei por uma separação, porque vou Claro que sim. relacionando coisas que quando eu era pequenina não tinha ainda experimentado todas essas dimensões do amor, portanto acho que é muito interessante reler, ler e reler. O facto de viajar tanto através dos livros provocou em si essa vontade que também tem de viajar fisicamente. Foram os livros os principais responsáveis por essa paixão ou nem por isso? Ai, foram, sem dúvida, foram um dos grandes motores. Eu não sei se era Fernando Pessoa que dizia, eu li alguns, acho que sim, mas não gosto de estar a atribuir frases a autores errados, que hoje em dia faz-se muito e com muita Claro. desplicência, mas eu li alguns, uma frase que dizia que se pode visitar o mundo todo sem trazer nada do mundo connosco, portanto, eu acho que há uma diferença grande entre ser um turista e um viajante. E acredito que há pessoas que nunca viajaram e já viajaram muito. Acho que sempre tem que ver com a nossa capacidade física e psicológica de acolhermos aquilo que estamos a ver. Não tem tanto a ver com o carimbo de passaporte, nem com o Uhum. facto de dizer que em 158 países já conhecemos 140. Isto não é um somatório de vivências, isto é uma experiência em si, e por isso é que eu respeito tanta gente que às vezes, por exemplo, pessoas que se apaixonam por África só vão à África, e depois os outros dizem, mas o mundo é maior do que isso. Não, mas aquilo é a nascente que a pessoa precisa para se alimentar. E depois, de facto, Cada viagem para si é singular, é única. cada viagem é única, assim, completamente, completamente. Por isso lá está, por isso é que é tão interessante às vezes repetir, que é Claro. para uma pessoa se encontrar de maneira diferente no mesmo espaço. E exatamente, nessas viagens acontece-lhe o que se passa também nos livros, a segunda vez que passa pelo mesmo local, não lhe dá propriamente as mesmas sensações? Pois, às vezes há sensações diferentes e às vezes há uma sensação de passagem de tempo. O que me dá sempre, sempre, sempre
de viajar dá-me sempre uma sensação de relatividade. Viajar diminui-me, no sentido em que me amplifica. Eu sinto-me pequenina, sinto-me assim, um grãozinho de areia no mundo, e isso é uma coisa que é importante para nós, porque eu acho que a sociedade está cheia de egos e as pessoas estão cheias delas próprias. E tanto que acho a atitude de um viajante, sobretudo quando uma pessoa chega daqui para o mundo, não é? Num país tão pequenino como o nosso, não é? Que são províncias na China, não é? E na Claro, Ásia e na sem Índia, não é? dúvida. 10 milhões de habitantes, e uma pessoa chega e de repente percebe, porra, e eu dou-me tanta importância, não é? Às minhas coisas, às vezes de uma forma tão arrogante. Acho sem dúvida que um dos maiores recursos de uma viagem é a humildade. Qual foi a viagem que mais a marcou? Uma vez que tem muitos destinos que já pôde usufruir, digo eu. A viagem que mais me marcou de todas, eu acho que foi a Arménia. A Arménia, parece assim um bocadinho quase tonto dizer isto, por tantos países que eu já tive em tantos continentes. Não foi a mais exuberante, não foi a mais bonita, não foi a mais mágica, mas foi a mais impactante. Talvez porque é um país com 5 ou 6 fronteiras, não é? Entalada num enclave, a ex-República da União Soviética, um país que passou por um genocídio, Fica que se ali no tenta meio de muita coisa, não é? fica ali no meio de muita coisa, que se tenta reconstruir historicamente, que tem muito pouco legado era assim, relativamente triste, e mexeu muito comigo. Eu que não sou uma pessoa assim choramingona, chorei muito, muito quando cheguei da viagem, assim, durante alguns tempos, quando pensava, aquilo era uma coisa que me remexia a alma, porque senti que eles eram iguais a nós, assim, iguais a nós, mas com uma consciência muito pesada e que às vezes nós não nos apercebemos o perto que estamos de um dia nos roubarem a história ou de nos fazerem a mesma coisa e é importante viajar para esses sítios que são mais incomuns Claro. e eu lembro-me da minha filha mais pequenina, que na altura tinha 8 anos, eu liguei-lhe quando estava na Arménia e ela disse, oh mãe, então mas porquê é que não me levaste? Mãe, estás sempre a viajar, mas porquê é que não me levaste? E eu disse assim, olha Camila, mas é que isto não é muito giro, e ela assim, então porquê é que tu foste? Claro, é pertinente a Eu, pergunta. sim, sim, e eu pensei, um dia eu explico-te porque é que para nós conhecermos o mundo também temos que saber o lado menos bonito do mundo e também Às temos que vezes nem conhecer sempre os... o mais bonito é o mais interessante, não é? É verdade, completamente, completamente. E claro que às vezes eu sinto que me chega à frente nesses desafios, ou seja, claro que eu podia, em vez de ter virado à direita para a Arménia, podia ter virado à esquerda e ter ido para um sítio mais Mais chique. glamouroso, mais chique. Só que a verdade é que se calhar eu não tinha tido a construção que isso teve no meu caráter, na minha consciência, na minha humildade, e o mundo precisa que as pessoas se abanem. Portanto, eu viajo muito para conhecer, sim, viajo para me conhecer a mim também, e viajo para depois me devolver melhor ao mundo. Eu acho que essa, sim, é a grande equação dos viajantes. Não pode ser um ato de egoísmo. Claro. Quando prepara uma viagem, é a Isabel que escolhe o destino ou é o destino que a escolhe a si? Pois, isso é uma boa pergunta. Às vezes acho que é o destino, que é engraçado, Ricardo. Às vezes acho que é o destino, porque muitas das vezes eu investigo muito, como gosto de escrever e perco-me imenso em múltiplas janelas dos browsers a pesquisar, a pesquisar, a pesquisar, e depois vou da rainha ao rei, do rei ao escravo, do escravo à teoria, da teoria ao não sei o quê, e perco-me. E a Arménia, por exemplo, apareceu-me assim. E eu disse assim, e depois comecei a ver um artigo sobre a Arménia, depois fui ver a entrevista do cozinheiro, aquele que se suicidou, agora eu esqueci-me do nome, que Também não foi, posso que foi dizer. aquele muito alto, agora esqueci-me, do cabelo branco. É o Bourdain. O Ah. Bourdain na Arménia, fui ver e depois pensei, tudo aquilo começou-me a adocicar o gosto pela viagem. Não estava nos meus planos, aliás, eu até estava a pensar em ir ao Japão, que era tipo, não tem nada a ver, não Pois, é? Não tinha sido, é parecido, tudo tinham sido, parecido. tinham sido experiências, se calhar tinha-me divertido mais, se calhar tinha sido mais. Mas se calhar a experiência não tinha sido a mesma, não é? Não tinha sido seguramente a mesma. Não tinha sido. Eu acho que tem que ser. Nós temos que procurar destinos transformadores também.
Claro. Costuma fazer, e mudando um pouco também as agulhas das viagens para a escrita, costuma fazer workshops de escrita. Já pensou alguma vez em escrever um livro ou isso não está nos horizontes? Não, não, tá nos horizontes, aliás, está num horizonte muito próximo. Muito bem. O meu livro está quase pronto. Eu vou escrevendo muito e eu estou a escrever um livro há, vamos dizer assim, honestamente, pá, aí há 5 anos Uhum. que eu estou a escrever. Já agora Acho que deve ter. podia nos desvendar um pouco, levantar um pouco o véu, vai tratar de que é o livro, das várias experiências que teve? Ou... Não, o livro é um Ah, é um romance romance, clássico, ok. é um romance com princípio, meio e fim, com alguma inspiração autobiográfica, como são sempre os primeiros romances, Claro. mas, mas é um original, é um inteiro, já é uma coisa que já tem mais páginas do que, aliás, se calhar tem que o separar em tomos, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, porque já vai grande, e agora tenho que o concluir. Tenho que o concluir, podia ter feito isso neste período de pandemia, que era especialmente conciliador para isso, não é? Porque fomos todos assim obrigados a confinar. Mas depois antipatizei um bocado com o livro Uhum. e comecei a escrever outras coisas e vou escrevendo muitos contos à parte. Portanto, estamos Falou, nesse. falou em romance, neste momento é isso que está a viver, não é? É. Também estou a viver um romance. É tudo, é o romance, a escrever um romance, a viver um romance, olha, ser só romances. Parece Ah, uma, parece uma vida cor-de-rosa. claro. Como é que uma mulher tão, e perdoa uma expressão, tão buliçosa, lidou com este confinamento? Olha, Ricardo, lidei mal porque quando as pessoas diziam que vai ficar tudo bem este confinamento iria dar para ia dar para uma pessoa refletir e possivelmente se transformar, e porque as pessoas aquilo era, puseram no pause, e portanto nós ficámos naquele momento em que, não é? Em que o mundo decidiu parar, não é? E E nós não começávamos a pudemos. desconfiar um pouco de tudo, não é? Sim, e nós ficámos como estávamos, quer dizer, quem tinha aquele emprego, mal ou bem era o emprego que tinha, quem tinha aquele marido ou aquela mulher, mal ou bem era aquele que tinha, eram os filhos que tinha, era a casa que tinha, e portanto, sem perspectiva de curto, médio prazo, mais com o prolongamento de uma possível crise económica, uma pessoa poder mudar, portanto, as pessoas ficaram encravadas no presente, um presente que muitas das vezes só é suportável porque nós pensamos no futuro, não é? E quando nós ficamos sem perspectivas, não é? Aquilo acontece que a mal ou a bem, eu acho que já tinha tido a clarividência desde os meus 30 e picos anos de estar a viver por conta própria, a viajar 6 meses por ano e estar cá outros 6 meses, Maravilha. a ganhar dinheiro com a minha escrita e com a minha fotografia. Claro. E, portanto, para mim, isto não foi transformador, foi verdadeiramente bloqueador, porque eu perdi o acesso ao mundo e às viagens e às pessoas. E pronto, só não foi assim tão mal, porque eu tive sorte, acho que sim, acho que Em devo termos ter particulares, não é? eu acho que devo ter uma cunha lá em cima mesmo, acho mesmo, lá acima das nuvens, porque de facto me apaixonei e conheci uma pessoa fabulosa e nós vivemos o confinamento e isso acabou por dar, porque senão, acho que se não fosse essa coisa fabulosa chamada amor, que de facto é um Claro. motor, tinha-me custado muitíssimo, porque eu estava prestes a ser quase líder de viagens, a fazer toda a minha vida, estava perspectivada para um mundo aberto. Eu estava já anti-digital, já estava a antipatizar muito com as redes sociais, não quero, acho isto muito fútil, muito absorvente, muito coisa, não é? E de repente é o único canal de De entrada e de comunicação, não é? saída. Claro. E isso deixou-me um bocadinho empardada, não sei se só não tive uma crise existencial que se calhar vou tendo agora aos poucos, porque lá está, porque tive a sorte de estar a viver uma vida simpática E os Açores acabaram por, há bocado falávamos nos Açores em off, os Açores acabaram por estar aí também no meio deste confinamento. os Açores tiveram porque nós éramos para ir para a Guatemala no dia 12 de março, que foi o dia em que em que fechou o país no primeiro confinamento. Uhum. E nós fomos para os Açores, achámos que não tínhamos 22 dias, ou íamos estar fora 20 e tal dias na Guatemala,
e de repente ligam-nos da Embaixada da Guatemala a dizer que era impossível, que íamos ficar num contentor, um contentor na América do Sul, não é propriamente a coisa mais agradável do mundo. Não é propriamente um hotel de 5 estrelas. Sim, não, eu disse, tira-te, não, e pirámos-nos, sim, isto deve ter sido para aí a 10 ou 11, sim, porque já estávamos nos Açores quando foi declarado o estado de emergência, e os Açores foi assim uma espécie de uma bolha dentro da bolha, porque foi bom, tão bom, que era um daqueles livros que eu não relia, sabe? Sabe, que é para não ter outra interpretação. Claro, queria ficar com aquela, não é? Isabel, o que é o gangue do Pé Preto? Ai, o gangue do pé preto. O gangue do pé preto. O gangue do pé preto não são os gangsters, ou na verdade até eram. O gangue do pé preto partiu de uma joint venture, vamos chamar assim, entre mim e uma grande amiga minha que é a Marta, que é quase da família, que foi uma pessoa que eu conheci em circunstâncias assim muito fora, porque estava muito doente na altura e tinha sido minha aluna num workshop e a nossa amizade fortificou-se assim num contexto assim um bocadinho dramático e depois juntámos, e a Marta é muito, com um espírito muito hippie, de andar sempre descalça, de meter conversa com toda a gente, e depois eu sempre fui uma grande fã do nosso país, e sempre achei que antes de nos deslumbrarmos com o mundo, temos que nos deslumbrar com o nosso mundo, ou seja, com o nosso país. É a mesma coisa com o amor próprio e depois do amor ao outro, não é? Claro. E então eu sempre que podia, aliás quase todas as semanas, eu ia de norte a sul do país com as miúdas e escolhia, normalmente alugava casas em aldeias ou Airbnbs ou mesmo quartos em sítios onde elas pudessem ter mesmo uma experiência Diferente. muito sim, encaixada no lugar. E depois comecei a perceber que de facto tinha um manancial de contactos e de referências de pessoas que era uma pena não partilhar, cujas experiências humanas suplantavam a experiência física do lugar, e criámos o Gangue do Pé Preto, que no fundo era um site de viagens, uma plataforma em que o score das viagens não era feito pelas 5 estrelas, mas pelos 5 pés, sendo que a classificação de 5 pés pretos era o máximo do coeficiente emocional daquela experiência, ou seja, eu dizia, Ricardo, se queres uma grande experiência, aprender a fazer pão com um senhor de 92 anos, que é o último moleiro do Douro e não sei o quê, vais ter uma conversa, vais-te sentar a ver uma jerupiga e ele vai-te falar da vida, dos filhos, do amor e não sei o quê, então é aquele sítio onde, portanto, não avaliávamos tantas experiências de conforto. E onde se calhar nunca imaginávamos ir, não é? Pois, e assim nasceu o Gangue do Pé Preto. Depois agora fica um bocadinho congelado o Gangue do Pé Preto. Quer dizer, não direi congelado, mas em stand-by, não é? Como estas coisas. Com em banho-maria, não é? É isso. Em banho-maria. Estamos todos em banho-maria. Estamos todos um bocadinho em banho-maria nesta altura. Bem, Isabel, as nossas conversas geralmente do Fora de Portas também não costumam ser muito longas, até porque nas plataformas digitais a gente já percebe que as pessoas também não gostam, por vezes, de conversas muito longas. De qualquer das formas, estamos praticamente no final e podíamos terminar esta conversa em beleza, com a partilha de um copo de vinho, mas infelizmente não vai poder ser, não é? E eu estou a trabalhar e não será permitido fazermos esse brinde nesta altura. De qualquer das formas, e na fase final das nossas conversas, eu costumo sempre pedir aos nossos convidados que querem deixar alguma mensagem para aqueles que nos vão ver e ouvir, até porque o período, apesar de estarmos agora numa fase de desconfinamento, ainda não é completamente, ainda não estamos completamente a salvo deste vírus. Não, pois. Bem, assim uma mensagem, as mensagens são sempre assim de uma grande responsabilidade. O que eu aconselhava, se é que se pode aconselhar, é as pessoas a tratarem-se muito bem, e quando eu digo a tratarem-se muito bem é a servirem o espírito e a alma na mesma medida com que servem o corpo, não é? Porque as pessoas não têm muita dificuldade em arranjar um bom cozido à portuguesa, mas cá têm dificuldade em arranjar boas referências, quer literárias, quer inspiradoras, e que aproveitem um bocadinho este tempo de confinamento, que às vezes é um bocadinho duro, para fazerem essa viagem que de facto é a mais importante e é a única que não está vedada, que é a viagem ao interior de nós próprios, e é de veras a mais interessante, e é que custa, dói, mas sai-se de lá com uma grande bagagem.
Claro. E temos sempre livros nesta fase, pelo menos à disposição, que nos possa transpor para outros cenários que não este do confinamento. Sim, sim, sem dúvida a viagem interior. Muito bem. Isabel, resta-me agradecer ter estado presente e ter aceitado o nosso convite para este Fora de Portas. Foi um gosto ter falado consigo, é sempre muito agradável e a conversa foi, apesar de curta, uma conversa bem agradável com uma pessoa com larga experiência e também conhecedora desse mundo por aí fora. Obrigado, Ricardo. Muito bem, são então as despedidas do Fora de Portas desta sexta-feira. Hoje foi a vez de Isabel Saldanha. Nós regressamos, já sabe, sempre às sextas, às 16, de hoje a 8 dias.